A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre de 2022, lições de adulto. Nesse trimestre nós vamos estudar sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a mais um trimestre, que nós tenhamos um trimestre abençoado por Deus. Já vamos começar então colocando aqui embaixo o gostei, já se inscreva no canal. Não esqueça de compartilhar essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. Isto é muito importante. Deixe também seus comentários, sua participação. Isso é fundamental para que o YouTube entenda que esse produto, ele é relevante e ele entregue para o maior número de pessoas também. Vamos na primeira lição, então, lição 1, 3 de julho de 2022, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. No texto áudio nós lemos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, versículo 1. A verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Então, de forma sutil e sorrateira. Vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Os objetivos desta lição é mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás, está debaixo de ataque de Satanás. Segundo, descrever a natureza do ataque, como isso é feito. Quarto, elencar as esferas do ataque. Quarto, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. A palavra-chave desta lição é sutileza. Vejamos então na introdução. Estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja. Isso pressupõe então que há igrejas falsas ou igreja falsa, aquela que parece verdadeira. Então o ataque é contra a igreja verdadeira. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, principalmente na nova aliança, e fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo, sempre o diabo está lutando para destruir a igreja do Senhor.
Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo: Satanás, desde o Jardim do Éden, atacando a obra de Deus, atacando a humanidade, atacando a igreja, atacando a família. Vejamos no primeiro tópico, então, essa sutileza. A igreja debaixo de ataque, sob ataque. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs, as verdades da palavra de Deus, cresceram nas últimas décadas em escala exponencial, ou seja, se agigantou esses ataques, nos últimos tempos, porque estamos às vésperas do arrebatamento da igreja. Se nos anos anteriores as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Então hoje não é mais usado canhão, bomba atômica, agora é sutil, é sorrateiramente. E aí ele diz, elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos. Então, a mudança de comportamentos dentro da igreja, infiltrado pelos demônios, pelo diabo, e práticas contrárias à fé cristã. Então, nós temos aí mudanças de comportamentos, de moral, de moralidade, e práticas contrárias ao que a Bíblia ensina. Isso daí é uma maneira sutil do diabo trabalhar e atacar a igreja. Número 2, o alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta. Então Deus sempre advertiu, Deus sempre mostrou esses ataques, como eles iriam acontecer, para que o povo estivesse alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Deus sempre levantava homens, profetas, pessoas para alertar o povo. Esses alertas e advertências sempre vinham da parte de Deus. Isto pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos. Vejamos isso aí em Gênesis 37, quando fala de José, por exemplo. Gênesis 37 e o versículo 5 a 7. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Gênesis 37, do 5 ao 7. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do seu. Aqui já era Deus alertando José, dando a ele um sonho de que ele seria um líder, seria grande, seria um governador. No capítulo 45 do mesmo livro, Gênesis, vou ler na Bíblia Roma, a Bíblia da nossa querida CPAD, Gênesis 45, na Bíblia de Estudo Roma, a nova Bíblia maravilhosa da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, e onde você pode adquirir esse material maravilhoso, Bíblia de Estudo Roma. Vale a pena você ter na sua biblioteca. Gênesis 45, do versículo 5 ao 8, diz assim,
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Então, José acalmando aqui os seus irmãos, mostrando para eles que o que aconteceu estava no plano de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No capítulo 18 também, do Gênesis, Deus falando com Abraão, Deus também dá um alerta. Gênesis 18, na Almeida atualizada, Gênesis 18, 17 e 18, que diz assim. Deixa eu achar aqui. 17 e 18. Abraão intercede por Sodoma. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então veja que Deus estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra, mas lá morava Ló, sobrinho de Abraão, e Abraão era servo de Deus. Então Deus revelou a Abraão o que iria fazer. Então Deus sempre alerta o povo de Deus, seja o povo de maneira coletiva, seja o povo de maneira individual, como o caso aqui de José. Depois a gente vê que Deus revela também o sonho a Faraó para poder salvar não só a nação egípcia, mas principalmente salvar as demais nações. Então vejamos aí adiante. Durante a monarquia, depois começou o reinado, os reinados em Israel, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através dos profetas, do ministério dos profetas. Aí começa Deus usando os profetas para advertir os reis, os líderes, acerca das situações do povo de Israel. Vejamos, por exemplo, Isaías 3:16. Vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia que eu amo, todas elas eu amo, mas essa é mais antiga, né? Isaías 3:16, a Bíblia de Estudo Pentecostal, é um curso completo de teologia, muito boa, a diagramação também, tudo aqui é maravilhoso. Isaías capítulo 3, versículos 16, que diz assim: diz ainda mais o Senhor, porque as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas, os enfeites dos braços, e etc. Então Deus aqui está alertando, Deus está advertindo do que ele vai fazer com aquelas coisas erradas que estavam acontecendo.
E aí, na primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito, com letra maiúscula, expressamente diz. Então, e ele comenta aqui, né? O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas, ou seja, o Espírito Santo fala de maneira a não deixar nenhuma dúvida acerca do que iria acontecer. Então, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. O Espírito Santo não deixa ninguém enganado. Número 3, a igreja na reta final, ou seja, no relógio escatológico. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Então veja, há mais de 2000 anos atrás, através do Evangelho, dos Evangelhos, através das cartas, Deus usando cada um dos seus servos para prevenir o que iria acontecer. Não há razão, portanto, para surpresas. Nós seres humanos, é que ficamos surpreendidos com algumas coisas, mas já estava tudo revelado. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. A expressão últimos tempos, obviamente, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja, que vem desde Jesus Cristo até os dias atuais. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, Atos 2:17. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve também como os homens se comportariam nos últimos dias. Vejamos, vou ler na Bíblia a nova versão, tradução da linguagem de hoje. 2 Timóteo 3, abra aí a sua Bíblia, por gentileza, para você acompanhar. Olha como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3, de 1-7. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem. Você já viu o crente descontrolado? Não mexe comigo que eu vou te mostrar meu outro lado. Então, isso aí não sei se é crente não. Incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Agora vem o 4. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do mundo do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejos. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Então veja como é que serão homens e mulheres nos finais dos tempos, egoístas, violentos, traidores. A gente se surpreende com algumas coisas, mas não é porque a gente está surpreso porque é novidade. Não, já estava revelado. Nós é que precisamos abrir os olhos e pedir discernimento a Deus
para lidar com estas situações. Tá? A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja e não a referência a dia e hora deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Então, nesse tempo final, esse tempo escatológico, final da igreja na terra, final chegando próximo aí do milênio, tudo isso já estava previsto. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar esses últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época, essa que nós estamos vivendo? Não estaríamos nós na reta final, na última volta da corrida, que ele faz uma analogia às maratonas, às corridas de curto e longo alcance, Então, não estaríamos nós muito mais próximos do final do que Paulo e Pedro há 2000 anos atrás? Então, resumindo, a Igreja de Cristo precisa estar em alerta, estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. Número 2, a natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. É lógico que atinge o físico, mas ela é principalmente espiritual. Ela vem atacar a parte espiritual do projeto de Deus. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela, então, a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, eles são os agentes principais, a natureza é espiritual. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais, até porque, se você me entende, a igreja ela é um organismo invisível, ela é sobrenatural, a igreja ela é divina. É lógico que ela se manifesta num local, num grupo de pessoas, num ambiente físico, mas ela é de primeira instância sobrenatural. Então, os ataques também são sobrenaturais, dos demônios e do inimigo principal da igreja, que é o diabo. Então, nesse sentido, os maiores inimigos são seres sobrenaturais. Podemos também dizer que a natureza desse ataque, então, é espiritual. De fato, Paulo, ao escrever aos Efésios, diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Está lá em Efésios 6:12. Então, a natureza é espiritual. O ataque é, acima de tudo, espiritual. Número 2, o ataque também é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo. Esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. 1 Timóteo 4:2. Então, quantos hipócritas nós vemos no nosso meio, junto a nós, quantas pessoas mentirosas, crente mentiroso, crente filho do diabo, porque a Bíblia diz, Jesus falou, que quem pratica mentira é filho do diabo. Então tem crente que só tem nome, mas é filho do diabo. Então, esses comportamentos se encontram na esfera moral. Moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas ou contrárias das virtudes morais cristãs da
autenticidade e da verdade. Então, a mentira e a hipocrisia são opostas à verdade e opostas à autenticidade. Então, a operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Então, tudo que é feito à base de falsidade, engano, tá? Nós temos aí, então, a operação do espírito do erro, espírito diabólico. Paulo também demonstra que a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego suneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Então, já viu aquela expressão? Hoje o certo é errado e o errado é certo? É isso aqui. Muitos seres humanos estão perdendo esta consciência do que é certo e do que é errado, do que está de acordo com a verdade e aquilo que faz parte da mentira. Em outras palavras, essa consciência é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim, ou moralmente certo ou errado. Uma consciência cauterizada, do grego aí causteriaço, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então, muitos já estão com a mente cauterizada, com a mente insensível àquilo que é verdadeiro ou falso, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Então, tem pessoas que, se você perguntar, você é a favor da pena de morte? Tem crente que é a favor da pena de morte. Você é a favor do aborto? Tem crente que é a favor do aborto. Você fala, mas como é que pode um crente ser a favor? E aí você começa a ver a mente cauterizada. Crente que é de determinado partido, né, segue determinada ideologia política que defende práticas erradas na esfera sexual, defende práticas erradas com relação ao próprio corpo, à própria vida, e a pessoa segue a ideologia daquele determinado partido, tá? Seja ele qual for, de direita, de esquerda, não interessa, mas nós temos que ter essa consciência, nós temos que passar pelo crivo da Bíblia e ter a consciência do certo e do errado. Afinal, o crente, principalmente o crente, ele tem o Espírito Santo para ajudá-lo a ponderar aquilo que está ou não de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, nós vemos aí que o ataque de Satanás, ele tem essas duas naturezas, a natureza sobrenatural e a natureza moral. Vejamos o tópico 3, as esferas do ataque. Primeiro, a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque acontece. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que isso acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo, foram vencidos pelo diabo, pelos ataques diabólicos. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Então a pessoa era crente, negou a fé e agora está do lado do diabo atacando a igreja. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. São os famosos hereges. São pessoas que sabem tudo da Bíblia, mas eles fazem o contrário. Então não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras, são aqueles que saíram do nosso meio. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja.
certamente que eu e você conhecemos alguém assim. Pessoa que era muito crente, estava ali na igreja, servindo a Deus, falando em línguas estranhas, e agora está do outro lado, inclusive lutando contra a igreja do Senhor. É uma loucura, né? A obra de Deus, ela não pode parar. Tinha um hino que falava, tira, sai da frente, porque a igreja passa por cima, né? Então, na esfera religiosa. Segundo, na esfera social. Aqui talvez seja também tão grave quanto o primeiro. Outra esfera do ataque de Satanás, a igreja, é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4:3. Deixa eu ver se está aqui na nossa leitura. Isso, 1 Timóteo 4:3, na leitura bíblica, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares. Ele diz, é uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais, né? Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a família cristã. Nós vemos isso nitidamente. Estamos sob fogo cerrado, as mais variadas leis e decretos. Agora veja, isso está sendo legalizado, está virando lei. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Hoje nós já temos diversos tipos de formação familiar. Não é mais um homem, uma mulher e seus filhos. Agora existem aí centenas de modelos de família. Então as leis e os decretos estão legislando socialmente na desconstrução da família tradicional, da família ordenada por Deus segundo a Bíblia Sagrada. Tá? Precisamos então acordar para esta realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Famílias fracas, igrejas fracas. Se você destrói a família, você destrói praticamente a sociedade. As pessoas, elas pensam que estão atacando e destruindo somente a igreja, mas na verdade todas as instituições da sociedade passam pela família. Se você destrói a família, você também está destruindo a sociedade. Então o tiro vai sair pela culatra, mas quando isso acontecer, a igreja já estará, em nome de Jesus, arrebatada para o céu. Eu creio assim. Então podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja na esfera religiosa e na esfera social. Já estamos caminhando para o final, mas vamos ao tópico número 4, a igreja protegida. A exposição da palavra de Deus. O apóstolo põe duas importantes armas ou duas importantes ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. Primeiro, a palavra de Deus e a oração, tá? Porque ele coloca lá no versículo 5, na leitura bíblica, pela palavra de Deus e pela oração é santificada. São as duas ferramentas que eu e você e a igreja do Senhor tem para combater e para se proteger desses ataques. O apóstolo mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. É a palavra de Deus que santifica a minha vida e a sua vida. É a palavra de Deus que santifica a igreja do Senhor. É um antídoto, a palavra de Deus é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. E o que é ascetismo, né? Tá aí, doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole
estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus, à verdade ou à virtude. Ou seja, é o homem querendo se chegar a Deus através do seu próprio autocontrole, da sua própria automutilação, tá? Achando que se ele controlar o seu corpo e o seu espírito, se ele tiver disciplina, que ele vai atingir a verdade, a virtude e vai conseguir chegar a Deus. Quando nós sabemos que é somente através de Jesus Cristo de Nazaré, com a ajuda do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que nós nos achegamos ao eterno, né? Então não é ascetismo, e nós temos aí vários modelos de grupos na sociedade tentando essa metodologia, né? E aí ele diz, Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Então não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Por quê? Porque estes não demonstram perícia no manuseio da palavra de Deus. Eles não demonstram destreza, eles não têm habilidade na leitura e no estudo da palavra de Deus. E aí o diabo faz a festa. Tá aí uma oportunidade para você adquirir a Bíblia de Estudo Pentecostal, que é um estudo completo de teologia, é um curso de teologia completo, e também você pode fazer o curso da FAESP Parelheiros. Se você estiver na região da Zona Sul, venha estudar conosco na FAESP, lá em Parelheiros, no centro de Parelheiros, do lado do céu Parelheiros. Ali nós temos um núcleo, curso básico de teologia, e nessa data, precisamente nessa data, que estou gravando essa aula, hoje é dia 3 de junho, né? Nós estamos um pouquinho adiantados, e começa o curso médio de teologia. Então você pode nos procurar a FAESP São Paulo, que é um órgão, que é a Escola Teológica do Ministério Assembleia de Deus do Belenzinho, para você aprender a ler e a estudar a palavra de Deus. Então, a exposição da palavra de Deus é uma arma poderosa para a proteção da igreja. Segundo, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Infelizmente, alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Então, quando a igreja parou de orar, aí nasceu o círculo de oração para tentar, através da oração, salvar a igreja dessa tragédia que nós estamos vendo, né? Portanto, persevere na oração, que é uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Ore ajoelhado, ore deitado, ore de olho aberto, de olho fechado, ore falando, ore em silêncio, mas pelo amor de Deus, pratique a oração. Tenha o seu cantinho na sua casa, né, que eles chamam aí de quarto de oração. Pode ser qualquer lugar na sua casa que você escolher para ali ser o seu local de oração. Mas ore, não pare de orar. Ore pela sua casa, pela sua família, pelo seu trabalho. Ore antes de sair para a rua, ore quando voltar. Você precisa viver uma vida intensa de oração, porque a igreja está para ser arrebatada. Falta muito pouco. Segundo os estudiosos, não há mais nenhum sinal e nenhuma profecia para se cumprir. Portanto, isso pode acontecer até agora. Você está aí assistindo essa videoaula e a gente ser arrebatado. Eu do lado de cá e você do lado daí. E a gente se encontrar lá em cima e você me contar, olha, eu estava assistindo sua aula lá embaixo e a gente está aqui, a gente vai dar glória a Deus junto,
vai falar em línguas lá no céu, vai ser uma bênção de Deus. Então assim, meu irmão, minha irmã, querido professor e aluno da Escola Dominical, nós finalizamos a lição número 1 de adultos, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Não se esqueça, deixe aqui embaixo o seu comentário, deixe também o seu joinha, o seu ok, e assim nós vamos seguindo, trabalhando no reino de Deus. Um abraço apertado, Deus te abençoe e te guarde.